Hoje vou falar sobre o Evangelho de São Lucas do capítulo 03 ao 04. Com os seguintes títulos: A pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a genealogia de Jesus, a tentação de Jesus, Jesus é expulso de Nazaré, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro. Antes de narrar os capítulos, se você é a primeira vez que está vendo esse vídeo e se gostar, deixa seu like, comenta e se inscreva no canal, pois assim vai ajudar muito no crescimento do canal e assim poderei fazer novos vídeos. Lucas 3. A pregação de João Batista. E, no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vos mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E, estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seu coração, se, porventura, seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. A genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José, de Eli, e Eli, de Matate, e Matate, de Levi, e Levi, de Melqui, e Melqui, de Janai, e Janai, de José, e José, de Matatias, e Matatias, de Amós, e Amós, de Naum, e Naum, de Esli, e Esli, de Nagai, e Nagai, de Maate, e Maate, de Matatias, e Matatias, de Semei, e Semei, de José, e José, de Jogá, e Jodá, de Joanã, e Joanã, de Reza, e Reza, de Zorobabel, e Zorobabel, de Salatiel, e Salatiel, de Neri, e Neri, de Melqui, e Melqui, de Adim, e Adim, de Cozã, e Cozã, de Eumadã, e Eumadã, de Er, de Josué, e Josué, de Eliezer, e Eliezer, de Jorim, e Jorim, de Matate, e Matate, de Levi,
e Levi, de Simeão, e Simeão, de Judá, e Judá, de José, e José, de Jonã, e Jonã, de Eliakim, e Eliakim, de Meleá, e Meleá, de Miná, e Miná, de Matatá, e Matatá, de Natã, e Natã, de Davi, e Davi, de Jessé, e Jessé, de Obed, e Obed, de Boaz, e Boaz, de Salá, e Salá, de Naasson, e Naasson, de Aminadab, e Aminadab, de Admin, e Admin, de Adne, e Adne, de Esrom, e Esrom, de Pérez, e Pérez, de Judá, e Judá, de Jacó, e Jacó, de Isaque, e Isaque, de Abraão, e Abraão, de Terá, e Terá de Naor, e Naor, de Serugue, e Serugue, de Ragalu, e Ragalu, de Faleque, e Faleque, de Eber, e Eber, de Salá, e Salá, de Cainã, e Cainã, de Arfaxade, e Arfaxade, de Sem, e Sem, de Noé, e Noé, de Lameque, e Lameque, de Metusalém, e Metusalém, de Enoque, e Enoque, de Jared, e Jared, de Malalel, e Malalel, de Cainã, e Cainã, de Enos, e Enos, de Sete, e Sete, de Adão, e Adão, de Deus. Lucas 4. A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará aos seus anjos, acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor, teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dar-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos, na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. A cura de um endemoniado em Cafarnaum.
e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles sabem? A cura da sogra de Pedro. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. No próximo vídeo vou estar comentando sobre o capítulo 05 e 06 de São Lucas, e espero contar com todos e até breve. Deus te abençoe hoje você e toda a família. Amém. Amém.